4 horas de diferença do fuso horário. Tô ajeitando aqui só o microfone, tá? Rapidinho. Qual é a diferença? Olha o que a gente vai falar hoje. Qual é a diferença entre ansiedade, estresse e preocupação? Existe diferença entre eles e qual a importância de você saber que existe esta diferença? Quem entrar, Risa, por favor, me fala como é que tá o áudio. Ontem eu vi depois que o áudio estava meio ruim, porque como está muito calor esses dias aqui na Califórnia, eu estava com o ar-condicionado ligado e aquele barulho estava sendo captado por esses fones. Aí eu poderia ter tentado melhorar isso. Ela disse que está bom o áudio, então vamos sentar a lenha aqui no assunto de hoje para não te enrolar. Por que é importante você saber a diferença entre ansiedade, estresse e preocupação? Tem diferença entre eles? Quando a gente sabe o nome das coisas, é melhor, é mais fácil de você entender e de você agir. Por exemplo, até nome de pessoas. Qual é melhor? Você conversar com uma pessoa sem saber o nome dela, aí você vai falar dela para alguém e você não sabe nem o nome da pessoa. Aí quem? Quem que você está falando? Não estou entendendo. Então é interessante, óbvio, e ajuda bastante você saber nomear as nossas emoções e saber a diferença para você poder saber lidar. Se você sabe a diferença, você sabe lidar melhor com um com o outro. Ah, agora eu estou ansiosa. Não, isso aqui foi um estresse. Ah, não, isso aqui é preocupação. Qual é a diferença entre eles? Você tem todos eles e como que é? Então vamos lá. Eu quero que você escreva, por favor, aqui, agora, nesse momento que você está assistindo essa live. De 0 a 10, se você puder colocar 10 é muito e 0 é nada. De 0 a 10, qual é o nível da sua ansiedade nesse momento? Assistindo o vídeo, aí no Instagram, aqui essa live, sentada onde você está. Olha para você, para o seu corpo, para a sua condição nesse momento. De 0 a 10, qual é o nível da sua ansiedade que você poderia quantificar? 0. Que bom. Nada. Não, 0 não, 6. O computador está ali, não estava vendo 6, parecia um 0. 6, tá. Eu quero que você faça um exercício. Você que está aí nessa live, faça um exercício. O seguinte. Eu quero que você imagina. Você está aí sentada, tá? Você só vai usar a imaginação nesse momento. Eu quero que você imagine. Eu poderia trazer as cenas, mas eu ainda não sei como que faz uma live e eu mostrar um vídeo para você. É um vídeo bem curtinho, de menos de 1 minuto. Mas já que eu não trouxe, eu quero que você imagine a cena o seguinte. Suponhando que você está num avião pequeno, asa delta, e você pula de paraquedas. Você está com paraquedas e você pula. Imagina a sensação agora de você caindo nesse avião de paraquedas assim, no ar. Quando você assiste a vídeos de pessoas que estão em prédios altíssimos e elas estão andando numa corda bamba, assim, entre um prédio e outro, a pessoa põe uma corda e começa a andar. O que você sente quando você vê aquela pessoa assim, pendurada num penhasco, num abismo, assim, a ponto de cair? Tem pessoas que amam, como fala, esportes radicais. Aqueles esportes que é perigosíssimo ao nosso modo de ver. Só da gente assistir isso, só de você ver isso, o seu nível de ansiedade aumenta. Após você imaginar isso, qual a nota que você dá? Tenho certeza que aumenta. Por exemplo, a parque de diversão que tem aquelas montanhas russas, né? Aquelas enormes, assim, o trenezinho vai. Ele dá uma paradinha lá em cima. Isso eu vi muito por aqui. E aí depois ele cai de uma vez, assim, ó. Todas as pessoas descem gritando. Ah! Você escuta o grito de longe, descendo a montanha russa. Se a pessoa fica com tanto medo, isso causa uma adrenalina gigante. Por que faz?
A pessoa repete. Quem faz e gosta, não faz só uma vez. Ela vai lá, ela vai de novo, ela pula de paraquedas de novo, ela anda na montanha russa de novo, de novo. Meus filhos, por exemplo, amam, eles não têm medo. E a hora que, se a fila estiver pequena, eles vão de novo para a fila para andar de novo. Então, só de você assistir, seu nível de ansiedade, mesmo sabendo que você está sentada na sala assistindo, só de eu falar para você imaginar essas cenas que eu falei agora, você já aumenta o nível de ansiedade. Mesmo não sendo real. Mesmo você só imaginando pulando de paraquedas. Imaginando na, na beira do Grand Canyon lá, daquele precipício, na beira de um penhasco. Só de você imaginar que você está ali na beirinha e é perigoso, ou se você está descendo uma montanha russa, o coração já começa a acelerar, mesmo não estando fazendo. Isso é um sentimento de ansiedade. Isso é ansiedade. É você, mesmo não estando em perigo real, sentir as, as, as sensações físicas e emocionais do cérebro de ansiedade. É por isso que assusta. Agora, estresse. O que é estresse? Estresse é uma reação muito rápida do corpo para nos proteger de um perigo iminente em que você não pensa, não tem tempo de pensar. É diferente da ansiedade, você não pensa. Eu vou te dar um exemplo. Você está dentro de casa e você tem filho, ou um marido brincalhão, ou um tio brincalhão, alguém, você está em um lugar e alguém esconde atrás da porta. E aí, a hora que você vai passar, a pessoa, bum! Aí, essa reação que você teve naquele momento é um estresse liberado no corpo, aonde ele foi acionado o sistema límbico antes. Primeiro reage para depois você pensar. Primeiro reage para depois você racionalizar. Ele é um shutdown automático, ele é um fechamento automático do nosso corpo para reagir. Por exemplo, nessa hora é liberado substâncias em que você não vai sentir vontade de ir ao banheiro, o sistema digestivo, mesmo que você tiver um processo de digestão, tudo para você reagir. É como se você. É a mesma coisa assim de você. Aqui eu moro no mato, né? Eu moro em cima da montanha. Isso já aconteceu comigo, de eu estar lá fora andando e eu ver uma cobra cascavel. Aqui tem muita cobra cascavel. E aí eu tô andando, de repente eu vejo a cobra. Isso é o estresse, porque na hora o meu corpo vai reagir para fugir, para matar a cobra ou para paralisar, ficar quietinha. O coração na hora acelera, você tem uma reação absurda de estresse no corpo, estresse. Fecha o processo digestivo, fecha o sistema de tudo que está acontecendo no seu corpo, paralisa, só vai funcionar a reação, para você reagir. Quando você é assustada por um cachorro, por um urso, por uma onça, por um animal, por alguém, por um acidente que você vê na hora, coisas rápidas que acontecem que não dá tempo de pensar. Isso é estresse. Tem problema nisso? Não. É perigoso para a saúde? Não. É uma reação normal, saudável e que é necessária para a sobrevivência. Então, por que estresse tem dado tanto burnout que fala, né, que é estafa, e a pessoa ter que parar de trabalhar, ficar de licença médica e tratar? Porque uma coisa que era para ser rápida, porque assim, eu vi a cobra, na hora eu sei o que eu vou fazer, na hora, assim, a reação rápida, primeiro eu nem pensei, primeiro eu assustei. Quando a gente assusta, às vezes a gente pode reagir, né? Um assalto, por exemplo, você acaba reagindo sem pensar, sem pensar. Isso também é uma forma de estresse. Peraí que a luz apagou que já acendeu. Então, você reagiu, né? Reagiu sem pensar. Eu, por exemplo, quando os meus filhos me assustam, o meu marido me assusta, eles acabam apanhando, porque é uma reação papá. Eles fazem assim, bum, e eu pá, bum, e eu pá. Eu não pensei. Aí demorou uns segundos até meu cérebro reconhecer que era ele, que era ela, que era alguém que me assustou. Até que eu reconhecesse, já levou. Por isso que eles até brincam, não assusta sua mãe, porque você vai apanhar. Ou então assusta e sai correndo. É uma coisa rápida. Pá, 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 eu reajo.
entendeu? Cada um tem uma reação. Então é muito difícil alguém falar assim, ah, no assalto não reaja. Depende. Se você for tomada de susto, você vai dar um murro, você vai dar uma bolsada, você vai correr, e aí você não pensou. Aí a pessoa fala assim, mas por que você fez isso? Aí não pensou, não, entendeu? O estresse é muito rápido. Aí passam segundos que o nosso corpo também ele é rápido em responder tudo. Tudo que eu tô falando é pá, 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 entendeu? Aí você reagiu com estresse, aí logo já vem a reação mais racionalizada. Você vai começar a pensar, ó, oh, não, peraí, é uma cobra, ah, não, é uma pessoa. Ah, tá, foi o carro que bateu ali. Que barulho foi esse? Pá, aquele estresse. Ah, conheço. Aí o cérebro vai buscar na, no armazenamento algo relacionado para justificar aquele estresse. Então, por que as pessoas vão para o hospital e ficam doentes? Porque ela vive sob o estresse. Por isso que os outros falam assim, você está muito estressada. Por quê? Porque toda hora ela está explodindo, toda hora ela está reagindo, toda hora ela está assustando, né? Toda hora ela está, assim, em alerta. O estresse, ele envia um sinal de alerta muito rápido para o sistema límbido do nosso corpo de perigo. Então é como se fosse uma sirene, é uma sirene avisando o corpo que tem um perigo. Reaja. Então não pode viver nesse estado. Isso é uma coisa para ser acionado e desligado, acionado e desligado. Resolveu o problema? Acabou, baixou, acabou o estresse. A adrenalina baixa, você não vai mais reagir, entendeu? E você vai fazer alguma coisa. Então esse estresse não é perigoso para a saúde, porque tem uma reação. Não é para ficar parado. Por que, que o estresse crônico causa doença? E aí ele é perigoso. Porque ele age no coração, ele aumenta a pressão sanguínea, então a longo prazo a pessoa pode começar a ter pressão alta, ter problema de pressão alta. Pressão alta por causa do estresse elevado, ter problema cardíaco. Aí sim, um estresse muito crônico, uma pessoa que vive estressada, como se diz, porque tem gente que fala assim, ah, eu vivo ansiosa, eu vivo estressada, eu vivo preocupada. Tá vendo que dá nomes diferentes? Porque são situações realmente diferentes na reação do corpo. Mas, ó, deixa eu falar o que é a preocupação. Aí você vai entender por que na classificação internacional de doenças, que é o CID, que é a Bíblia Médica, chamada de, entre aspas, Bíblia Médica, onde são classificados as doenças, né, e também as doenças mentais, além das doenças físicas, as doenças mentais, tem o CID só para isso, onde o médico consegue é, diagnosticar e separar. Então, lá no CID, além de ter ansiedade, estresse, preocupação, depressão, etc., ainda tem dentro da ansiedade, tem 7 tipos de classificação de ansiedades. Outro dia, numa outra live, eu vou trazer só esses 7 tipos para você entender. Quanto mais você entender o que você tem, mais você entende como você vai resolver. Entendeu? Ah, tá trazendo essas coisas, eu não quero saber. Se você não souber, você não sabe como resolver. Você não sabe nem o que você tem, nem nomear. Eu quero que você, antes de qualquer coisa da continuidade, eu quero que você entenda que tudo isso que eu tô falando não é culpa sua, tá? Não se culpe. Ah, eu sou ansiosa, eu tenho estresse, então eu tenho problema, eu sou culpada. Não, você não é culpada. Isso é um mecanismo do corpo que é normal, que tá acima do normal, os níveis, mas que você consegue é, administrar isso, gerenciar de uma forma que você não fique desse jeito. Olha, presta atenção. A última parte aqui é a preocupação. Vou falar da preocupação, mas deixa eu te falar uma coisa. Sempre tem que abrir uns parênteses aqui, né? Como eu não estou dialogando com você, para você me falar, e eu te falar, e você me perguntar, e eu te responder, no que eu estou falando, eu imagino que isso passa na sua cabeça. Então, abra um parênteses antes de dar continuidade. O parênteses agora mesmo que você for no hospital, ir lá no pronto-socorro, ou você for no psiquiatra, e ele falar para você assim, você tem ansiedade, você tem TAG. São 7 tipos de ansiedade. Então, uma pode ser, você tem transtorno da ansiedade generalizada. Ele não está dizendo quase nada, ele está te colocando num quadro de diagnóstico em que mesmo dentro dele existe subclassificações. Você vai sair de lá com ponto de interrogação em cima e vai pensar assim, isso é genético? Isso passa? Isso passa assim de pessoa para pessoa?
Ou isso é um problema só meu mesmo? Isso vai passar no sentido de um dia vai acabar? Ou eu vou ficar com isso pro resto da vida? Isso é uma doença? Isso vai me matar? Como é que eu resolvi isso? Então não adianta ele só falar isso. Ah, você tem ansiedade social, antissocial, né? Ansiedade social, que é evitar lugares com pessoas sociais, onde tem gente. Tá, e daí? E daí? Agora você é sempre assim? Você nunca mais vai sair perto de ninguém? Você não vai mais em festa, mas não é? Então, eu quero que você entenda que qualquer que seja uma das 7 classificações da ansiedade que o médico falar que você tem, que o psiquiatra passar um remédio para você porque ele falou que você tem TAG, que você é uma pessoa ansiosa, saiba que isso não é o que te define. Você não é isso. Você está passando por isso. E como a própria palavra já diz, passando significa passar mesmo. Eu passei por uma dificuldade. Eu passei por um momento de ansiedade. Ops, bati aqui no tripé. Eu passei por um momento de angústia, de preocupação, tá. Você vai passar. Não é para você permanecer. Isso não é um diagnóstico fechado, do tipo, a pessoa, vamos supor uma coisa física, né? Que a pessoa tem. ah, Vamos supor que ela teve um acidente e perdeu um braço. Isso é permanente. A não ser que ela vai usar uma prótese depois, mas mesmo assim é permanente. A pessoa teve um acidente e ficou tetraplégica, é permanente. Por mais que ela fazer fisioterapia e ainda conseguir fazer bastante movimentos, etc., e ter um desenvolvimento bom, é permanente. Tem certos danos físicos ao nosso corpo que são permanentes, são irreversíveis, não tem mais jeito de resolver. O próprio infarto do miocárdio, um infarto do coração, ele é irreversível. Aquela parte do coração que morreu no infarto, porque nem todos os infartos mata, tem infartos pequenininhos, tem infartos, tem gente que, você já viu falar, tem gente que sobrevive a 2, 3, 4, 5 infartos, já infartou um monte de vezes. Pode ser um infarto de veias entupidas e dali para frente o sangue não passa. Aí, esta parte do músculo do coração, aonde não tem mais irrigação sanguínea, morre. Ela necrosa, ela fica preta, morre, né? Carne, quando não tem irrigação sanguínea, ela empreteja, ela fica preta. Do coração também. Por isso que quando faz um exame do coração, dá para ver qual parte do coração está necrosada, que a gente fala. Necrosar é a palavra médica, né? Para falar morte celular. Essa parte morreu. Então, mesmo assim, a pessoa pode sobreviver, mas isso é irreversível. Mesmo que fosse irrigação para cá, não tem como mais. Agora, ansiedade, preocupação e estresse, eles são reversíveis. Tanto é que durante um período da nossa vida, a gente pode ter isso, sei lá, de 20 a 22 anos, depois com 30, 32, 37, 40 e tal. E às vezes, tem pessoas que falam assim para mim: ah, eu sou sempre ansiosa a vida inteira, desde os meus 20 anos. Na verdade, não é 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana, tempo todo. Porque então, olha, por isso que eu estou classificando hoje: ansiedade, estresse e preocupação. O que está acontecendo? Preocupação, então vamos para a última parte da definição. É quando preocupação é parte frontal do cérebro, cognitiva, que é a inteligência, racional, que é você tá pensando, não é automático, você tem controle, e não instintivo, assim, tipo um instinto natural do corpo, de papar, né? Igual o estresse. O estresse é papar, tomou, levou, bateu, levou. Por isso que os outros falam bateu, levou, porque às vezes, gente, a pessoa tem uma reação antes de passar pro lobo frontal, antes de ter consciência do susto que ela levou, ela já reagiu. Por isso que é perigoso. Assustar certas pessoas é perigoso. Por isso que os outros falam assim. Não, você já assistiu o filme? Por isso que eu falo para não andar armado, né? Não anda armado, porque às vezes
o estresse pode durar uns minutos em vez de segundos e a pessoa atirar e depois ver em quem atirou. A gente já viu histórias disso, né? De a pessoa tava ali com a arma já muito fácil e aí ela, vamos pôr assim, né? Deu uma cochilada, você já tá esperando, né? Um bandido, assim, um policial, sei lá. Aí de repente assusta e pá! Aí depois atirei, entendeu? Isso já aconteceu, essas tragédias, infelizmente. Tragédia, tragédia, tragédia. Por que aconteceu isso? Porque o corpo mandou um sinal muito rápido, que é o estresse, e houve uma reação sem pensar. Antes da informação, do alerta, é alerta mesmo. Aqui nos Estados Unidos as casas são de madeira. A maioria, da Califórnia, pelo menos. Né? Outros estados é de tijolo, mas aqui tudo é madeira. Então, todo cômodo da casa tem um alarme de incêndio. Nós temos um alarme de incêndio. A hora que você vê um perigo, esse alarme vai acionar e seu corpo inteiro vai se preparar para a reação. Isso é estresse. Agora, preocupação, que eu já estava falando, né? Que é a parte frontal do cérebro, é você pensar o e se. É o tal do e se. E se quando eu falar lá na frente eu esquecer tudo? E se amanhã, quando eu for, fulano de tal estiver lá? E se eu passar esse cartão e for negado, não tiver conta, que eu nem sei se tem. Aí você tá preocupado. Então, tem problema nisso? Não tem. Não tem. Porque muitos e se, eles são verdadeiros. Muitos e se é para preocupação. E se eu for caminhar e tiver sede? Então eu vou levar uma garrafa de água. Aí você prepara uma água. E se esse sapato me machucar lá na festa? Porque ele não é muito confortável. Então eu vou levar um chinelo. Vou levar outro sapato. E se essa alça arrebentar? Então eu vou levar um outro sapato, porque uma outra bolsa, porque aí se a alça arrebentar, você já se preveniu. Então tem muita preocupação que ela é real e ela é boa para a gente tomar uma ação. Não são ruins. Aliás, nenhum desses é ruim. Ansiedade não é ruim, estresse não é ruim e preocupação não é ruim. O que é ruim é viver cronicamente sob este efeito que devia ser passageiro. Resolveu, tá resolvido. Entendeu? Tipo, resolveu, tá resolvido. Resolveu diminuir a química do corpo. Porque isso tudo produz química no nosso corpo. E a gente não pode viver o tempo todo sob efeito dessas químicas. É como se você vivesse o tempo todo embriagado. O tempo todo sob efeito de narcótico. O tempo todo sob efeito de alguma substância. Isso vai fazer mal. Com o tempo, vai causar doenças, como problemas cardíacos, pressão alta, que eu te falei, irritabilidade contínua, falta de clareza na mente, insônia, apetite desregulado, come demais ou então come de menos, come fora de hora, não sabe o que comer, indecisão demais, várias coisas. Então, nomeie seus sentimentos. A próxima vez que você sentir uma dor no estômago, uma palpitação no coração, pare e pensa. Isso é preocupação com alguma coisa real que vai acontecer, eu preciso tomar uma ação. Isso é ansiedade. O que é ansiedade? É o estresse junto com a preocupação. Ansiedade é você estar estressado e preocupado ao mesmo tempo. Os dois você tem que resolver para você diminuir a ansiedade. Você tem que. É preocupação com o quê? Com o que você vai esquecer? Anota. Tô preocupada porque se eu esquecer de tomar esse remédio, que é antibiótico, às 6 horas da tarde, aí vai dar problema, porque eu tenho que tomar às 6 horas da tarde. Você vai colocar um alarme, você vai colocar uma nota, você vai pedir para alguém lembrar você vai. Eu já tirei como teste que a maioria das vezes, 90% ou mais das vezes que eu peço para alguém me lembrar de alguma coisa, eu consigo lembrar depois. Eu não sei, eu acho que o corpo fica um aviso assim mais de sobreaviso. Ou quando vai chegando a hora, ele lembra. Toda vez que eu falo assim,
pro meu marido: Leonardo, me lembra de quando a gente estiver voltando, passar em tal lugar. Me lembra de passar na panificadora, na padaria, para comprar pão antes de ir para casa, já que a gente está na rua. Engraçado que eu lembro, é só pedir para ele me lembrar que eu consigo lembrar. Agora, se ficar só na minha cabeça como preocupação e eu pensar assim, eu não posso esquecer de abastecer o carro antes de ir para casa. Eu tenho que passar no posto de gasolina. O que, que vai acontecer? Eu vou chegar em casa e esqueci de passar. Ah, maravilha, hein? Sabe, aí dá aquela raiva, né? Tipo assim, eu devia. Porque, gente, não dá para confiar tudo que você tem de preocupação no que você vai lembrar, entendeu? Aí depois você começa a falar que você tá com a memória ruim. Nossa, mas eu tô com a memória muito ruim. Era para eu ter lembrado de ligar para fulano. Era para eu ter lembrado de tomar o remédio, era para eu ter lembrado de mandar uma mensagem, era para eu ter lembrado de ler aquele e-mail, era para eu ter lembrado de pagar aquela conta. Gente, não dá. Você conhece isso aqui? Óbvio que você conhece. Isso aqui chama agenda. A famosa agendinha, ó, 2024, tá vendo aqui? Aquela de papel, que você pega uma caneta e anota, ó, dia 5 de outubro, amanhã, aniversário da fulana. Mandar uma mensagem ou ligar. Ó, segunda-feira, hoje é sexta. Aí você fala assim: segunda-feira vence não sei o quê, dia 7 de outubro. Aqui, dia 7. Eu tenho que, aqui, ó, fazer uma live. Sobre o quê? Os 7 tipos de ansiedade. Tá? Já escrevi aqui nosso título. Vai ser os 7 tipos de ansiedade. Além de existir a diferença entre ansiedade, que é a reação de percepção ao perigo, tá? Você reação à percepção de perigo. Vamos lá. Às vezes as coisas são profundas, mas eu gosto muito de resumir para não arrumar confusão. Mas antes de eu falar isso, a ansiedade em si mesmo, o médico vai te classificar de acordo com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e tem o de doenças mentais também, que é uma bíblia assim, dos psiquiatras. Ele vai falar assim: você tem fobia social, você tem fobia a algum animal, né? Pode ser barata, aranha, lagartixa. Lagartixa. É. Que horror a sapo, horror, assim, terror, terrível mesmo. É uma coisa que te deixa totalmente paralisada, amedrontada, pode ser. Então, o médico vai classificar. É fobia de algum animal, é fobia de lugares fechados. Por exemplo, tem gente que não consegue. Ops, caiu aqui o microfone. Tem gente que não consegue entrar dentro de uma máquina de tomografia computadorizada. Ela tem fobia a lugares apertados, né? Elevador, por ser fechado, porque a porta fecha. Ou a tomografia computadorizada, que é a máquina, você entra lá dentro e fica assim, né? Imóvel. Você fica lá dentro e tem gente que morre de medo disso. Então, isso é um tipo de fobia. Então, os médicos vão classificar. Eu vou ficar com esse microfone aqui, tá, gente? Porque eu tô gravando ali no outro celular com o microfone. Eles vão classificar esse tipo de ansiedade, qual o tipo que é para fazer o melhor tratamento. De acordo com o tipo, o psiquiatra vai entrar com uma medicação, porque é o que ele faz. E talvez te encaminhar para uma psicóloga, né? Para fazer uma terapia com psicóloga. Mas eu falo para você que tem como você ser curado disso, da ansiedade generalizada, do TAG, até da fobia, na terapia. Eu consigo fazer uma terapia com a pessoa de ela tem pavor à aranha e não tem mais medo. Depois de uma sessão de terapia. Em uma sessão de terapia, a gente consegue acionar o cérebro, a parte onde ela tem essa fobia, encontrar o medo disso e tirar o medo disso. E a pessoa não tem mais medo. Pode ser o bicho que for, o animal que for, o lugar que for, trabalhar isso e você não ter mais medo. E você depois começar a ser corajosa, matar a aranha, matar a barata, matar o bicho que você tem medo, enfrentar. Tem como fazer isso na terapia. E é rápido.
em uma sessão dá para fazer, em uma sessão dá para a pessoa tirar o medo disso, se esse é o medo que te paralisa, né? Se é uma coisa que realmente te impede de viver algum lugar. Por exemplo, você deixa de ir na roça, na casa, de visitar a família que mora lá, ou passar um acampamento, ou um final de semana em uma pousada, porque lá tem sapo, e você morre de medo de sapo, aí você não vai. Então, trabalha isso, tira esse medo, porque ele não é inofensivo, ele não é perigoso para sua vida. Mesmo os animais perigosos, quando a gente enfrenta uma situação, você se sente preparado para enfrentar novamente e não ter mais medo. Mesmo que é perigoso, a gente sabe se defender. Mesmo que for uma onça, um leão, um urso, você sabe o perigo daquilo, mas aqui, por exemplo, né, nos hikes, nas caminhadas nas montanhas, tem muito urso. O urso já atacou pessoas? Já. Mas existe todo um protocolo para você saber como você se defender. Se você tem a segurança de que você vai num grupo de pessoas, os riscos que você está tomando, e se vale a pena fazer aquela caminhada, porque você vai ver paisagens maravilhosas, lagos e tudo, o medo não pode te paralisar de deixar de você fazer alguma coisa. Então você tem que colocar fazer um trabalho, né, na terapia, um trabalho cognitivo de inteligência e de percepção, e mandar a mensagem para o seu cérebro de que tudo bem que a situação ela é perigosa, mas você sabe enfrentar esse medo. Mas dá para fazer isso, porque não é perigoso para sua, não é um sentimento de estresse e preocupação que vai te livrar disso. São as precauções que você tomar na situação, entendeu? Tipo assim, não vai enfrentar o urso, não vai lá falar com ele, não vai lá pegar nele, óbvio. Aí tem a estratégia, se é correr, se é parar, se é fazer mais barulho, entendeu? Tem vários videozinhos, se vê no YouTube, no Instagram, de pessoas que enfrentaram, né, os animais selvagens quando tá fazendo uma caminhada e tudo, e eles sabiam o que fazer. Você tem que saber o que fazer, saber o que fazer. E fazer é muito melhor do que paralisar e não saber o que fazer, e depois ter medo daquilo e nunca mais querer enfrentar uma situação dessa. E aí você ser bloqueado de viver o que você gostaria por causa do medo. Por isso que a gente trabalha a ansiedade. Vamos ver aqui, 9h17, se eu comecei agora, não quero ficar muito longa, muito extensa. Hoje, realmente, a live foi só para trazer a diferença de ansiedade. Ah, tá, que eu até anoto aqui, ó, ansiedade, estresse e preocupação. Então, a ansiedade, ela é uma mistura de estresse e preocupação, ela é uma mistura disso, porque ela é uma percepção ao perigo. O estresse é uma reação fisiológica, né, do nosso corpo a essa ameaça, que é que vai dar a fuga, luta, fuga ou congelamento, e preocupação é a parte mental da ansiedade. Então, a parte mental, onde você raciocina, onde você realmente, quando não é real, são preocupações que você imagina, mas que provavelmente não nem irão acontecer. São coisas que não estão ao seu alcance, são coisas assim que você devia realmente entregar na mão de Deus. São coisas que você não pode resolver. Tudo que você não puder resolver, você entrega na mão de Deus, de verdade, porque não está ao seu alcance. Por exemplo, vamos supor que você tem uma audiência amanhã com o juiz e você está muito preocupada com o resultado disso, porque você corre o risco de ganhar ou perder. Esse tipo de preocupação não vai resolver a situação em si, porque você não tem poder sobre o juiz de decisão. Ele vai olhar os fatos e vai decidir a favor ou contra. Então, entrega esse tipo de preocupação para Deus e faça a sua parte. Você pode orar para Deus e falar assim: Senhor, abençoe o juiz que vai ler, que vai decidir, que pode ser bom, sabe? Abençoe que possa ser uma decisão melhor, que o Senhor conhece meu futuro, etc. Isso faz parte do tratamento para ansiedade. Você saber que tem certas coisas que não está ao seu alcance. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, você é perda de tempo ficar preocupada. Então, preocupação com algo do futuro que vai acontecer, do e se, existe o bom
que é o que você pode resolver, igual eu tô te falando, você vai caminhar, você leva uma água. Agora, se você não pode fazer nada, não resolve ficar preocupada com isso. Por exemplo, o seu filho vai sair. Óbvio que a gente fica preocupado. Óbvio que a gente fica preocupado. Ah, ele vai viajar com a turminha tal da escola, vai fazer uma excursão. Claro que a gente fica preocupado. Mas a gente tem que entregar para Deus, falar assim, proteja essa viagem, essa criança, todos eles, que nada aconteça, que esteja sobre a sua proteção, a sua guarda. Eu confio nas tuas palavras, nas suas promessas, que os teus anjos possam acompanhar, etc. Aí você toma toda precaução que você puder, falando para ele, não saia de perto do pessoal para você não se perder, siga todas as instruções que os seus professores falar para você e pronto, durma tranquila, porque não é a preocupação que vai resolver qualquer coisa que for acontecer lá, não é. Não é suas noites mal dormidas durante todos os 3 dias da excursão, por exemplo, né, se seu filho for, que vão resolver. Esse tipo de preocupação é realmente entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus de verdade, não é entregar e segurar. Ah, eu entreguei, mas você está carregando na sua cabeça como preocupação, então você não entregou. Esse tipo de preocupação, ela é, ela se torna crônica, porque você vai ficar dias e dias. Tudo que é muito tempo é crônico, tudo que é rápido e resolve logo é agudo. Por isso que as doenças são classificadas em agudas e crônicas. Então, existe uma pneumonia aguda, que ela deu rápido e ela vai sarar, assim que você começar a tomar um antibiótico. Tem uma pneumonia crônica, que é aquela que dá e volta, não para, não passa, toma antibiótico, não sara, e fica dias e dias, e não sara, virou crônica. Então, as doenças mentais também. Existe ansiedade aguda, que é aquela rápida, que você ficou ansiosa por causa do medo, do estresse, né? O estresse, mas a preocupação gera ansiedade. Você ficou rápido assim, por causa de uma coisa que está acontecendo hoje, ou vai acontecer amanhã. Existe a crônica, que é um estado onde você fica desse jeito o tempo todo. Na terapia tem como você trabalhar isso, entregar esses fardos, saber desarmar, desarmar. Como o estresse o corpo está armado para lutar, fugir ou paralisar, você vai aprender a desarmar. No começo da live, vamos finalizar com isso agora, tá? No começo da live eu pedi para você imaginar situações de perigo, se jogando no avião com paraquedas, se quem tem medo de altura subir naqueles prédios gigantes, onde é tudo vidro e ficar olhando lá para baixo, dá uma agonia, né? Dá uma ansiedade. Ver aquelas pessoas na beirinha do precipício, aquelas pessoas que sobem para limpar vidro lá de fora de prédios altíssimos, arranha-céu, e fica pendurado só naquela cordinha limpando, dá uma agonia. Esse tipo de ansiedade que você só de ver já sente ansioso, quando você sentir sem ver nada, e você sentir no seu corpo todos os sintomas da crise, que a gente chama de crise é porque, primeiro, não é uma situação perigosa, você está sentada, na verdade, você está sentada. Você só imaginou. Ou então você só viu, né? Como você vê na televisão, quando você vê um filme que você fica ansioso. Aí, como desarmar isso? Nessas outras lives eu tenho ensinado passo a passo desarmar, né? Desarmar essa tensão, essa tensão. O corpo fica tenso. Ai, meu Deus. Ai, nossa, vai bater. Ai, aconteceu. Vai cair. Ai, Jesus. Não sei o quê. Aí desarma, desarma porque não está acontecendo. Então desarma porque não é perigoso. Você vai fazer o relaxamento muscular que eu te falei, começa dos pés, passa por as pernas, aí na região abdominal, aí vai para os braços, tá? Toda vez que você sentir por causa de um estresse que aconteceu, né? De você se assustou com alguma coisa e você precisar de relaxar, vê qual parte que tá tensa. As minhas mãos, nossa, eu tremi tanto que minhas mãos agora tá sem força. Faz exercício para mão, abre, fecha, aperta e solta, contrai e relaxa. Ah, é os ombros, faz exercício para os ombros, faz uma massagem, uma automassagem, né? Vem aqui, começa a soltar os nervos aqui, os músculos, né, do ombro, começa a soltar, relaxa, né, vai relaxando e tal. Então, você pode fazer todas essas pequenas
atividades, né? Que a gente fala, atividades, pequenas coisas que você vai aprendendo. Ah, mas eu tenho ansiedade, então, mas eu aprendi a relaxar o meu corpo, a relaxar minha mente, a relaxar as minhas preocupações, a entregar o que eu não posso. Tudo que você vai colocando em prática vai melhorando. Não é uma coisa só, né? Não tem uma mágica assim. Por isso que às vezes, muitas, às vezes não. As pessoas vêm, né, e falam assim, mas eu já tomo remédio, não resolve nada. Porque não tem uma coisa. Não é uma coisa, não é o remédio só. Não é só a respiração. Não é só o relaxamento muscular. É muita coisa. Quer dizer, muita coisa não. São pequenas coisas. Fáceis, fáceis, fáceis. Vai lá, faz o relaxamento muscular, aí faz o relaxamento da respiração, aí muda os pensamentos, né? Faz a imaginação guiada, que você já aprendeu. Não, eu já sei, eu vou pensar em coisas boas, eu vou tirar esses pensamentos intrusivos, né? A gente já falou sobre pensamentos intrusivos, por que que eles vêm, como que você pode mudar. E assim sucessivamente. Vai fazendo esses pequenos passos e você vai sair desse estado ansioso. Então lembra, o CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela não é para ansiedade, estresse, preocupação, TAG e as outras 7 que eu vou trazer segunda-feira, o nome delas é classificações, ela não é uma coisa fechada, que não muda. Ela é muito mutável, muito mutável. Você pode ficar assim por um mês e depois sarar. Você pode ficar assim por um ano e nunca mais ter. Você pode ter um período da sua vida que você teve crises. Eu tive por 6 meses. Em 2024, eu tive crise do pânico. Nunca mais tive. Eu tive não sei aonde. E não tive. E quando você como você já superou isso, você sabe como superar. Então, por favor, 2 coisas para hoje. Primeiro, não se culpe por ter ansiedade. Não se culpe. Isso é uma desregulação do nosso sistema de defesa normal do corpo, que não está muito bem regulada, que você não está conseguindo controlar muito, mas a culpa não é sua. Mas, outra coisa, não se culpe, mas não acha que é sem saída, sem solução. Agora não tem mais jeito, eu sou desse jeito. Não se coloca que eu sou, isso não é você. Você não é isso, tá? Você não é isso. Isso é passageiro, isso tem cura, isso tem tratamento. Você pode conviver muito bem, mesmo ainda tendo ansiedade, tendo estresse, que todo mundo vai ter. É normal, acabei de mostrar todos os exemplos que a gente tem. Então, viva bem, viva feliz. Dorme com o travesseiro, com a cabeça no travesseiro, despreocupada, que não é sua culpa ter isso e você não é isso. E que tem solução e que você vai encontrar. E você vai viver feliz, feliz para sempre, como se diz, né? Mas feliz enquanto você viver. Enquanto você viver, porque o para sempre, a eternidade é depois, é outra vida, depois dessa. Depois dessa a gente vai ter uma eternidade, né? Jesus prometeu, ele morreu por isso que existe os cristãos, o cristianismo é só baseado nessa premissa, é baseado apenas em Jesus Cristo, o porquê que ele veio ao planeta Terra pela primeira vez e porquê que ele vai voltar pela segunda vez, né? Para dar a vida eterna a todos aqueles que nele crê. Eu creio nisso, eu espero que você também creia nisso. Eu quero que você tenha um excelente final de semana, um sábado e um domingo maravilhoso. Para quem já me conhece, né, me segue aqui, Adriana, terapeuta farmacêutica, trabalho com ansiedade, né, com crise do pânico e crise da ansiedade, para te ajudar a tratar isso de forma natural, sem medicação tarja preta. Se você já toma medicação, eu te ensino como fazer o desmame junto com o médico, porque eu não posso, mesmo sendo farmacêutica, eu não posso tirar sua prescrição. Ele pode, mas eu posso te ajudar a não ter medo de ficar sem medicação, porque você vai aprender outras formas de gerenciar a sua ansiedade. E sábado e domingo eu não trabalho, então não tem live nem sábado, não tem live domingo. Sábado, na verdade, é um dia de descanso mesmo de tudo que é secular, tudo que é desse mundo, assim, de trabalho, de preocupação, eu tirei. É bom você fazer isso também na sua vida, ter um dia da semana, pelo menos, só para atividades de família, religiosas, lazer, ajudar o próximo.
não trabalhar, não limpar a casa, não se estressar com as coisas do dia a dia. A gente tem 7 dias na semana. Um dia é de descanso. Separe um dia para você descansar. O corpo trabalha num ciclo de 7 dias. Deus fez desse jeito. Aliás, está lá na Bíblia. Ele fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Para que você possa descansar. Estudos científicos mostram que pessoas que descansam uma vez por semana, ela tem uma produtividade muito maior e menos doença. Aliás, gente, eu moro na Califórnia, a 40 minutos de uma cidade chamada Loma Linda. Essa cidade, ela está entre as 7 entre as 7 cidades do mundo onde tem mais pessoas idosas vivendo, com longevidade maior. Uma delas está no Japão, tem uma outra numa. Eu não me lembro em todas as cidades, mas Loma Linda, que é essa cidade aqui pertinho de mim, 40 minutos daqui, saiu muitos artigos científicos. Saiu no Netflix. Se você procurar no Netflix, coloca lá Blue Zone, zona azul. Chama Blue Zone. Blue Zone é zona azul, significa as zonas do planeta Terra, existe o planeta Terra, existe, se não me engano, 5 ou 7 cidades aonde eles estudaram esse povo. Por que que eles têm saúde e vivem muito? Por que que eles são saudáveis com 100 anos de idade, 90 e tantos anos? Por que que nessa cidade tem tanta gente velha, idosa, saudável, sem doenças, que anda, que não tem Alzheimer, e tal? Porque entre as coisas da saúde, entre exercício físico, boa alimentação, não terem vícios, né? Eles não fumam, não bebem, eles têm um dia separado para descanso. Eles descansam. Então, nosso corpo precisa de descanso. A gente não foi feito para trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia. Óbvio que não, né? Mas além da noite, que a gente já descansa à noite, a gente tem que separar um dia também. Pensa nisso. Só pensa nisso. Tá? Vê se faz sentido para você. Se fizer sentido, separe um dia e descansa. O meu é hoje, no pôr do sol, até sábado no pôr do sol. 24 horas de descanso. Por isso eu consigo reequilibrar a minha energia, as minhas forças, os meus pensamentos, a inteligência, a sabedoria, o corpo físico, mental e espiritual. Porque eu tenho essa conexão 24 horas de desligar o computador, não pensar em trabalho, não pensar em nada, e só família, alegria, lazer, ir para a igreja, oração, meditação. É muito bom, faz muito bem. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. Eu vou ficar nos stories lá, tá? Se vocês quiserem acompanhar, vou virar aqui para desligar. Beijo.